Bora falar de saúde? Hoje, 29 de outubro, é o Dia Mundial do AVC, ou acidente vascular cerebral, doença que afeta milhões de brasileiros e é responsável por mais de 30 mil mortes por ano. Assunto sério, mas é possível reverter e ter alguns cuidados que são essenciais. Agora eu quero saber para prevenir, principalmente, esses cuidados é para prevenção, principalmente. Eu quero saber, que cuidados são esses com a Glaucinha Araújo, que está ao vivo comigo aqui. Glaucinha, assunto mais que importante, né, minha filha? Diz aí. Pois é, João, para você ver a importância da prevenção, é que estamos falando de um dia mundial. Então, a gente já vê o quanto o AVC é perigoso e deixa sequelas. Por isso, a gente convidou para essa conversa o médico neurologista que já está aqui ao meu lado, é o Rafael Gonçalves. Bom dia. O que é o AVC? Bom dia. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, onde acontece a obstrução de uma artéria do cérebro, e o AVC hemorrágico, onde se rompe uma artéria do cérebro e acontece a hemorragia cerebral. O mais comum é o AVC isquêmico. E como é que a gente identifica o AVC? Muito importante a identificação precoce do AVC. Então, os principais sintomas e sinais do AVC são um desvio da boca, a gente chama a boca torta popularmente falando, uma assimetria de força entre um braço de um lado e um braço do outro lado, uma perna e outra, a força assimétrica. Então, a gente tem um mnemônico chamado SAMU. S de sorria, A de abrace e M de música. Então, pede para o paciente sorrir, abraçar e cantar a música para testar a linguagem, a fala, a força de um lado com o outro, sempre comparar. E o U de SAMU, fazer tudo urgente e, caso haja algum sintoma de AVC, acionar o SAMU imediatamente. O AVC, ele acomete mais que idade? A partir dos 55 anos de idade é bem mais comum, mas tem sido cada vez mais frequente a gente vê em hospitais, em pronto-socorros, a ocorrência de AVC em pessoas mais jovens. Então, quando a gente notar esses sintomas, tem que ir para o hospital. Mas se a gente ficar sem entender bem, porque eu comecei, estou com uma dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo, mas não estou achando que é um AVC. A menor suspeita tem que imediatamente ir ao hospital, fazer uma avaliação médica, porque o sucesso do tratamento depende muito do tempo que a gente consegue começar o tratamento. Então, quanto mais precoce for instituído o tratamento, maior a chance do paciente sair sem sequelas e sem nenhum prejuízo à vida. Agora, doutor, a gente tem notado mais casos agora recentemente. Há uma ligação com o estilo de vida, com algo assim? Sim, sem dúvidas. Então, tem sido cada vez mais frequente AVC em pessoas mais jovens. Então, isso está diretamente relacionado à mudança do padrão de alimentação, do estilo de vida, sedentarismo, a uma qualidade de vida pior, uma vida mais corrida, sem tempo para lazer, sem tempo para uma atividade física, sem cuidados com a alimentação. Então, tudo isso impacta negativamente na prevalência e incidência do AVC. Então, para prevenir o AVC, a gente tem que fazer isso, praticar exercícios, ter uma alimentação boa. Sem dúvidas. Então, tem que cuidar bem da saúde, né? Tem que tirar um tempo para si, cuidar da alimentação, fazer uma atividade física, pelo menos 4 vezes por semana, cada vez que fizer atividade física, uns 40 minutos, de forma mais intensa quando possível, procurar um profissional de nutricionista, um profissional de educação física e priorizar a nossa saúde, que é o bem mais importante. Quem tem pressão alta, diabetes, está mais propenso? Sim, existem várias condições que são fatores de risco para a ocorrência de AVC. Então, pressão alta, diabetes, tabagismo, obesidade. Então, tudo isso aí, colesterol alto, triglicerídeos altos. Então, tudo isso aí impacta de forma muito negativa na chance de você ter um AVC. E o tratamento, ele dura em média quanto tempo? O tratamento, a gente tem basicamente 2 tipos para fase aguda do AVC, para aquele momento, na hora que acontece o AVC. Seria a trombose, que é a medicação que a gente faz na veia, e a trombectomia, que seria um procedimento por cateterismo, para a gente retirar o coágulo da circulação cerebral. Então, esses 2 procedimentos, a gente tem lá as primeiras horas que acontece o AVC, a gente tem poucas horas para poder fazer os tratamentos, e caso passe muito tempo, já a gente não consegue mais fazer isso aí. Então, por isso a importância de reconhecer, saber os sinais e sintomas, para poder levar esse paciente rapidamente ao pronto-socorro. E toda vez que a gente tiver alguma dúvida, entra logo em contato. Sem dúvidas. Então, o AVC, esse ano, voltou a ser a principal causa de morte no Brasil e também a principal causa de incapacidade. Então, além de ser a que mais mata, é a doença que mais afasta as pessoas do trabalho, que mais tira a qualidade de vida. Então, muito importante reconhecer os sinais precocemente e levar imediatamente ao pronto-socorro com o SAMU. É isso que eu estava conversando aqui com o médico, o João, porque outro dia eu fui numa clínica de fisioterapia e eu vi as pessoas chegando, principalmente com o lado do corpo, né? Porque é o lado direito ou esquerdo, doutor?
Depende da localização do cérebro que foi acometida. Pode ser o lado direito, pode ser o lado esquerdo, pode afetar a linguagem, pode afetar a visão. Então, é um quadro clínico bem diverso. Eu citei os principais, mais comuns sintomas e sinais, mas o AVC tem uma sintomatologia que depende muito da região do cérebro que foi afetada. Então, no nosso cérebro, cada região é responsável por uma função específica. E dependendo de onde que foi afetado, a gente vai ter uma apresentação clínica diferente. E aí, quando acontece o AVC, começa o tratamento que vai para a fisioterapia e tudo, é possível reverter o quadro? A gente não tem como prever. Em alguns pacientes a gente consegue uma boa recuperação, outros uma recuperação mais modesta, algumas pessoas ficam muito bem, outras não. Mas o mais importante é sempre prevenir, né? Sempre a gente, ao menor sintoma de AVC, ser atendido rapidamente para a gente prevenir uma incapacidade e nem precisar, na verdade, de reabilitação, né? Mas, claro, quando a gente não consegue prevenir um agravo, a reabilitação tem fundamental importância. Uma equipe multidisciplinar com fisioterapia, fonoaudiólogo, médico neurologista, é muito importante a reabilitação. João, você fez uma pergunta, repete, por favor. Glaucinha, era só para reforçar até o povo de casa, né? Caso aconteça ali um AVC, onde ir? O que é mais indicado? Direto para o hospital, para um posto de saúde, a UBS do bairro, para onde ir? Porque eu vivi isso dentro de casa com a minha mãe e eu posso dizer, quando acontece o socorro rápido, né, é muito importante, Glaucinha. A João está perguntando, quando aparecem os sintomas, eu devo levar para onde? UPA? Devo levar direto para um hospital? É uma boa pergunta. Então, o mais correto que a gente recomenda é que não leve, na verdade, a gente chame o SAMU, disca 192 e chama o SAMU. Por quê? Porque o SAMU vai ter o conhecimento de qual serviço vai ser capaz de fornecer um cuidado integral para aquele paciente naquele momento. Então, não adianta, por exemplo, levar numa UPA que não tenha suporte com tomografia de crânio, com um médico que consiga fazer o suporte adequado. Então, o mais recomendado é, sim, chamar o SAMU e o SAMU vai saber para onde levar e o que fazer, as primeiras condutas, já vai agilizar as condutas na chegada no pronto-socorro também. Porque, pelo que eu entendi, quanto mais rápido, é mais fácil reverter o quadro. Exato. Tem que ser muito rápido, mas a gente não pode pular etapas porque a gente termina atrasando ainda mais. Imagine que a gente leva o paciente por conta própria para um serviço que não tenha um suporte adequado. Então vai ter que esperar uma transferência para um hospital adequado e isso pode perder mais tempo. Então o que a gente recomenda é que ligue para o SAMU 192 e o SAMU vai chegar rapidamente, vai fazer as primeiras condutas e já vai levar para o lugar que vai conseguir fazer o tratamento para o AVC. Agora, a gente, quando fala em neurologista, a gente só pensa quando acontece alguma coisa assim. Estou com uma dor de cabeça muito forte, eu procuro o neurologista, mas não. Tem que entrar também na questão que a gente tem de todo ano estar procurando o médico fazendo o check-up. Principalmente que o neurologista é capaz de descobrir se vai ter um AVC. Sim, existem alguns exames que a gente consegue fazer para predizer o risco de ter um AVC. Então, a gente consegue prevenir. Muitos casos de AVC são preveníveis. Então, por exemplo, algumas alterações de circulação das carotas, algumas alterações cardíacas, a gente consegue realmente, além de prevenir ativamente, a gente consegue também gerenciar um pouco o risco através de controle de pressão arterial, controle de diabetes, controle de perfil lipídico, orientar uma atividade física mais específica. Então, tudo isso aí previne, sem dúvidas, o AVC. Muito obrigada, doutor. Nada, foi um prazer. Olha só, gente, prestou atenção, né, em tudo que o médico falou. Então, se você está tendo algum desses sintomas, procura um médico porque é importante. João, eu volto com você. Glaucinha, trabalhei com uma repórter em São Paulo que ela estava dentro do carro de reportagem e ela começou a sentir alguns sintomas, né, o lado paralisar e o socorro rápido amenizou as sequelas, viu? Por isso que é muito importante. Qualquer sinal, direto para o hospital. Glaucinha, obrigado e agradeço aí o brilhante profissional também. Obrigado, viu?